Salve, salve, amigos! Vamos chegando para nossa live da semana. Um pouquinho mais cedo hoje. Só esperar um minutinho o pessoal entrar. Olá, Gabriela, Karina, tá tudo bem por aí? Vocês conseguem me ouvir? Me ver bem? Por gentileza. Bom dia, Ney. Vamos lá, então? Bom dia, gratidão pela confirmação. Vamos nós, então, aí com as energias cósmicas e planetárias que vão estar nos influenciando durante toda essa semana. Então, bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite. Hoje estamos fazendo num horário inédito, né? Eu estou fazendo um pouquinho mais cedo, em função que eu tenho alguns compromissos mais tarde. Então, será só nessa segunda-feira que vai ser nesse horário, ok? Amados, feliz agora, então, para todos nós, sempre nos recordando da importância de estarmos pulsando nesse estado de presença, de receptividade no aqui e no agora. Né? Lembra que eu sempre digo, o passado é história, né? O futuro é um mistério. E o presente se chama presente, pois é uma dádiva. É tudo que a gente tem à nossa disposição. Ok? Queridos, basicamente o assunto da nossa live de hoje será sobre a lua cheia, então, aí no signo de Escorpião. Para nós que estamos aqui na Austrália, vai acontecer amanhã, terça-feira, dia 23 de abril, por volta de 9 da noite. Tá? Então eu vou trazer detalhes sobre a lua cheia em Escorpião. Vamos falar sobre o Mercúrio, que volta para o seu compasso natural essa semana, já quinta e sexta-feira. Ele entra estacionário e já para, né, o seu movimento retrógrado, o que é uma ótima notícia, né? A gente lembra que essa questão do Mercúrio retrógrado impacta tanto, né, nas questões de comunicação, tecnologias, ou às vezes pequenos incidentes e desconfortos, então dá um alívio aí para nós, né, facilitando um pouco mais aí a nossa caminhada. Claro que a gente tem que honrar e agradecer essa oportunidade que a gente teve, foram menos de 3 semanas, o Mercúrio retrógrado, e ele sempre também nos traz uma oportunidade de a gente olhar as coisas sobre um novo ponto de vista, uma nova percepção, um novo ângulo. Então também aí tem o seu papel, a sua importância, tá? O outro tópico também, o Sol recentemente ingressou aí no arquétipo de Touro, né? Então a gente dá as boas-vindas a essa nova season. Então o Sol já puxa à frente. No domingo, a Vênus também ingressa para o signo de Touro e depois, na sequência, já vem o Mercúrio, vem o Marte, que são os que mais se movimentam, vamos dizer assim, com um dinamismo um pouco mais acelerado, tá? Então, essa nova season de Touro, primeiro, né, nos convida muito para essa reconexão com o nosso corpo, com o nosso prazer de viver, né? Touro rege todas as gostosuras, os prazeres, né? E toda a simplicidade, inclusive, da vida, né? A gente ter essa capacidade de se sentir rico, de se sentir abundante com as pequenas coisas, os pequenos detalhes, os pequenos prazeres. Então isso tudo fica enaltecido. A gente tem que lembrar que quem rege o arquétipo de Touro é o planeta Vênus, né? Que é a deusa do amor, da beleza, dos relacionamentos. Então, tudo isso fica a tônica aí enaltecida, inclusive a gente observando e conectando com os nossos recursos. A gente tem que lembrar que Touro rege a casa 2 do nosso sistema, do mapa astral, e a casa 2 fala de dinheiro monetário, pertences, posses, o que é meu. Claro que não só valores monetários, mas também valores internos, o que realmente é valoroso pra gente. Então o Touro vai nos trazer toda essa vibração aí, tá bom?
Amados queridos, nosso grande tópico então, lua cheia no signo de Escorpião. Então a gente tem que lembrar que para existir esse movimento, esse evento de lua cheia, a gente está com o Sol navegando em um signo, que no caso é Touro, e a lua chega no signo oposto. Então o Sol em Touro, lua em Escorpião, a gente é presenteado com o evento da lua cheia. Se o Sol e a Lua estão no mesmo signo, é lua nova, tá? Uma informação bem técnica, mas clássica, mas às vezes é importante a gente mencionar. Então, quais vão ser os pontos aí que a gente vai estar sendo convidado para refletir durante essa semana nesse evento da lua cheia em Escorpião? Como está aí, então, portanto, a minha relação com o meu amor próprio? Vai vir bastante força, inclusive um questionamento para você verificar aí a sua relação com poder, tá? Então é isso que a gente vai desenvolvendo. Então assim, queridos, né, passado-se 2 eclipses, né, como que a gente acabou ali logo depois da virada do ano astrológico, que foi 20 de março, né, quando o Sol ingressa em Áries, a gente entrou nessa pegada aí do ano saturnino, a consciência saturnina vindo com força aqui, nos auxiliar nesse processo de maturidade vibracional, de responsabilidade, de estrutura, de profissionalismo. Imagino que todos aí estejam numa pegada assim, né? Ou buscando estarem mais conscientes do seu papel, do que vão fazer, né? É nesse nível de disciplina, de foco que o Saturnão aí nos convida, né, pra gente ancorar. Então percebe só, logo depois da virada do ano astrológico a gente já teve um eclipse, né? 2 semanas depois já o segundo eclipse. Só que junto desse movimento, o Mercúrio começou a ficar nesse compasso retrógrado e ainda semana passada a gente teve o grande portal de Júpiter conjunção Urano, que ainda está ativo, tá? Lá só foi o ápice, mas isso ainda repercute um montão para nós. Então é esperado que essa altura do campeonato, aí na tua vida, na tua realidade, no teu cotidiano, você esteja com mais clareza, né? Do que realmente você precisa se libertar, né? O que você aí precisa cortar, perdoar, dissolver, deixar morrer, desapegar, para que de fato a sua vida comece a ter um fluxo novamente, né? Então, do que eu preciso me libertar para poder me revitalizar? Então, eu imagino que isso, né, pela própria natureza dos eclipses, que são portais energéticos que vêm iluminar a gurizada, vem revelar, né? Vem te trazer essa clareza do que tá lá escondido, sabe? Tudo que tá lá debaixo do tapete, aquilo que a gente tá ignorando, que a gente não quer ver, o eclipse vem e traz isso escancarado, brota na superfície, né? As situações, os cenários, as pessoas, os perrengues, que ali estão de fato nos tirando do nosso centramento. Então, assim, algumas pessoas dentro desse movimento, claro que isso pode ser intenso, pode ser doloroso, pode vir recheado aí de conflitos, enfim, né? Principalmente para as pessoas que não querem ver a verdade, porque o eclipse ele traz isso, né? Ele revela aquilo que a pessoa ali de fato tá postergando ou resistindo, melhor, resistindo para ver, para trabalhar, para conectar, né? Então, assim, algumas pessoas podem, de fato, continuar escolhendo colocar isso tudo debaixo do tapete, ignorar, né? Mas outras pessoas, elas podem estar escolhendo que, através dessa dinâmica do contraste, né? Eu perceber que cenários, que situações que não são agradáveis para mim, né? E assim eu ter mais clareza do que realmente brilha na minha caminhada. Então deixa eu explicar isso para vocês. Por exemplo, né?
hoje a gente precisa experienciar o amargo, né, para saber o que é o doce. Meio que a gente experimenta o que é a noite para ter, né, mais clareza do que é o dia, né, o frio e o quente. Então usem essa fortaleza do contraste, né? Ou seja, eu navego no que não é confortável para mim, pois agora eu tenho clareza do que realmente eu quero, do que realmente eu gosto, do que realmente faz sentido. Então a gente pode usar essa força a nosso favor. Como a gente disse, vamos transformar as nossas dores em dons. E através do contraste, isso me traz essa clareza. Ok? Então, assim, esses movimentos de eclipses e portais de luz, portais assim mais intensos, eles vêm com esse propósito, para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, tá? Então, isso é muito, muito importante, né? Porque a grande sacada aqui vai ser aqueles irmãos que estão percebendo as suas esferas de dor não se afundarem nesse sofrimento, nesse vitimismo, ou pior, terceirizando as suas questões pessoais para o externo, para o coleguinha, né? Enfim, então, ou seja, você acolher tudo isso com amorosidade e perceber o que você de fato pode mudar, o que você pode acolher, ressignificar, né? Então a gente aproveita essa lua cheia, principalmente porque está no signo de Escorpião. Escorpião é considerado o detetive do zodíaco, né? Conectado aqui com o elemento água, são pessoas muito profundas, viscerais, né? Que vão lá na fonte, lá na origem do babado, para ter clareza de fato o que está pegando, porque querem curar. Sabe? Então imagina, o Escorpião rege a nossa casa 8 do mapa astral, que é uma casa profunda, que fala de renascimento, de transmutação, de regeneração, né? Então aqui a gente vem de novo com esse caldeirão, esse convite, né? O que eu preciso purificar? Qual é o purge que ainda tá faltando, né? Eu liberar de vez, né? Deixar morrer, como eu digo, perdoar, soltar, né? Perceber tudo aquilo que não tá mais funcionando para ti, né? E de uma vez por todas ter essa coragem de fazer esses cortes, essas mortes. Como eu digo, né? O que aí tá te intoxicando? O que tá tomando a tua paz de espírito, né? A tua harmonia. Então é muito importante a gente ter essa habilidade de desapego, de perdão, de corte, porque assim, o momento que eu tenho a coragem de fazer isso, seja o que for, às vezes pode ser uma pessoa, às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego, né, uma carreira, às vezes é um vício, uma atitude, uma amizade, certamente tem algo aí que tá te bloqueando, que tá te impedindo. Então, se você tem a coragem de olhar a verdade disso tudo, que certamente aí que entrou os eclipses, né? Que veio essa clareza, essa iluminação, mas agora cabe a mim o que eu vou fazer a respeito, né? Eu vou continuar na sofrência ou eu quero dar um salto quântico e mudar a minha realidade? Porque lembra que a conjunção Júpiter com Urano era meio que se chutar o balde, né? Revolucionar. Lembra a minha live da semana passada? Como vou revolucionar a minha vida mantendo a minha integridade, a minha inteireza, o que realmente é valoroso para mim? Porque a gente já estava na esfera de Touro, né? Na semana passada. Então, assim, meus queridos, o grande poder de transformação é esse, né? É a gente ter essa capacidade de move on, de fazer acontecer. Ou seja, quando eu tenho essa coragem de fazer os cortes, as mortes, os perdões, o novo tem espaço para entrar, né? Eu permito que novas oportunidades, novas realidades, novas dimensões e novas experiências se apresentem, porque agora elas têm espaço para elas. Tá? A gente tem que lembrar que, inclusive, o regente maior que está operando, trazendo toda a tônica dessa lua cheia em Escorpião, é justamente o Plutão. Quem rege Escorpião é Plutão. E nesse momento, Plutão está lá nos céus navegando a 2 graus do signo de Aquário.
Então, quando a gente tiver a lua cheia amanhã, para quem tá na Austrália, terça-feira, por volta de 9 da noite, essa lua cheia vai formar um ângulo tenso com o próprio regente, com o próprio Plutão. Então, gurizada, isso assim é mais do que um chacoalhão, né? O Plutão, ele traz muito essa esfera da transmutação, do renascimento, da vida, morte e vida. Então percebe o quanto é batido nessa tecla, né? De a gente ter essa coragem. Porque percebe, né? Numa última instância, meu querido, se você continuar repetindo as mesmas ações, as mesmas atitudes e os mesmos padrões, pasmem, você obterá os mesmos resultados. Então percebe que toda a vida, a dinâmica da vida te convida para o novo. Faça algo diferente. Inclusive assim, ó, não existe nenhum aspecto de evolução se eu só tô repetindo o passado. Vocês não concordam? Mas por que a gente fica tão apegada a esse conhecido, né? Esse confortável? Lembra que eu tive um belo tópico na última live, quando a gente falou de zona de conforto, falamos de preguiça, falamos da importância de estarmos atentos, refletindo quais são os benefícios que eu recebo ao sustentar padrões rasos, padrões miseráveis, porque algum benefício tem que ter, né? Senão a pessoa certamente daria um jeito aí de mudar, de fazer diferente, de ter coragem, mas de novo, né? Eu sempre reforço que é uma escolha pessoal. Uma escolha pessoal, como eu disse, alguns irmãos vão escolher trazer todo esse potencial ao seu favor, iluminando e clareando a sua realidade, buscando dar um salto quântico e fazer diferente dessa vez, ou pelo meu próprio livre-arbítrio, meu poder de escolha e de decisão, o uso da minha sabedoria interna, eu escolho continuar ignorando, fazendo que não existe, botando debaixo do tapete. Mas claro, principalmente porque é um ano saturnino, né? E Saturno ele é muito justo, muito coerente. E lembra da máxima desse ano? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então as consequências vêm no mesmo peso. Os prêmios, os méritos, né? E também as consequências, ok? Então ficaremos muito atentos a tudo isso. Queridos, esse eixo da lua cheia em Escorpião, né, trabalha Touro e Escorpião, como eu disse inicialmente, é o eixo do poder. É um eixo que fala de sexualidade, que fala de dinheiro, de recursos. Então, tudo isso aí vai estar com muita ênfase durante essa semana. Inclusive os jogos de dominação e submissão. Então lembra que eu perguntei no início da live, como está a tua relação com o poder? Né? Às vezes você abusa do seu poder, sendo mandona, boss, general, autoritária, ou volte e meio que você entrega o teu poder de bandeja, facinho aí para o outro. Então perceba essas dinâmicas, como operam na tua vida, o que você precisa harmonizar, né? Porque isso tudo é como você lida com essas virtudes e forças que impactam de fato aí a tua realidade, tá? Outra coisa que foi a chamadinha da reflexão lá do início da live. Como está a tua relação com o teu amor próprio? Né? Quais são os teus 7 de valores? Casa 2, signo de Touro. O que realmente é valoroso para ti? O que é essencial? O que você não abre mão? Né? Percebe aí o que é importante para ti? É liberdade? É segurança? É dinheiro? É conexão espiritual? O que é importante para ti? Né? Então a gente também tem que sempre lembrar que o homem ele é do tamanho da sua generosidade. Né? E quanto mais generoso você for contigo mesmo, porque tudo é de dentro para fora. Né? Percebe o quanto eu me respeito, o quanto eu sei me acolher, me amar, me perdoar, o quanto eu consigo inundar a minha vida de amor. Né? Percebe que é naturalmente, sem nenhum esforço, eu consigo impactar a vida dos meus irmãos, dos meus coleguinhas, como eu digo, nesse mesmo potencial. Né? O quanto eu sou generosa e acolhedora comigo mesmo, eu consigo ser com os meus irmãos. Né?
Porque, inclusive, até a gente pode imaginar assim, ó, como tudo é de dentro para fora e toda a tua realidade, a tua fisicalidade, ela é um feedback de tudo que está se passando aqui no teu mundo interior. Como eu digo, né? O nosso mundo exterior, ele é um reflexo da nossa dinâmica interior. É muito importante a gente estar sempre atento às nossas conversinhas internas. O que a gente diz pra gente mesmo, né? Como a gente conduz a nossa vida, né? E outra, como é que eu vou... Se eu, por exemplo, não me acho inteligente, bonita, capaz, como é que eu vou esperar que o outro ache isso a meu respeito? Né? Se o meu campo vibracional não traz essa frequência, como é que eu vou querer que o outro tenha essa percepção ao meu respeito? Então percebe? Tudo é de dentro para fora, tá? Então isso é muito importante a gente sempre estar atentos. Queridos, então assim, ó, lua cheia em Escorpião vai trabalhar toda essa potência, toda essa dinâmica dentro das nossas vidas, da nossa realidade. Então aproveite, né, esses portais de luz que nos revelam verdades, que trazem para a superfície tudo aquilo que está escondido, para de fato você aí também começar esse trabalhinho interior, essa reforma íntima, tá? Então assim, começamos essa segunda-feira com a lua no signo de Libra já, vai ficar em Libra até amanhã por volta de 1h da tarde. Então a gente lembra que os librianos são maravilhosos em termos assim de diplomacia, a busca pela justiça, o equilíbrio, a própria beleza, né? Tem muito a ver com esse signo. Tanto Touro quanto Libra são regidos pelo planeta Vênus. Então diretamente já linka para a esfera amorosa, para questões de relacionamentos, para beleza, né? Para o amor e tudo mais, tá? Só que nesse momento, como a gente tá com uma atividade lá no arquétipo de Áries intensa, né? Nesse momento a gente tá com o quê? Com a Vênus em Áries, Mercúrio retrógrado em Áries, Quiron, que é feridas de alma em Áries, a cabeça do dragão em Áries, cabeça do dragão é o destino, é o futuro. Quando a lua encosta aqui no signo de Libra, ela forma o quê? Uma oposição da treta, né? Então, entre hoje e amanhã, a gente tende a ficar um pouco assim mais irritadiço, mais impaciente, mais intolerante. Eu digo, respira, 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 se coloca no lugar do coleguinha, né? Tenha compaixão. Isso tudo é muito importante, tá? Mas principalmente os relacionamentos amorosos tendem a ficar um pouquinho abalados. Conflitos, atritos, questões assim, tá? De terça-feira até quinta-feira à noite é quando a lua vai estar navegando então em Escorpião. Então já falamos, né? Lua cheia, terça-feira. Inclusive essa lua cheia vai formar uma tensão com o próprio Plutão, como a gente mencionou, o próprio regente da lua, né? Vem com a sua força ali avassaladora, chamando para purificação, para o purge, né? O que de fato ali a gente precisa se libertar para se revitalizar, tá? Então fiquem atentas aí a esse tipo de questionamento que pode te ajudar também você a surfar essa semana com mais leveza, tá? De quinta-feira à noite até domingo pela manhã, a lua vai estar o quê? Em Sagitário. Então, maravilha, né? Sagitário traz o elemento fogo, vai formar ângulos maravilhosos lá com a galera que tá em Áries, que daí tudo é harmônico. Ou seja, imagine um final de semana alegre, otimista, vibrante, você com vontade de conquistar, expandir, né? Se aventurar. Então vai ter essa viés aí de quinta até domingo pela manhã. Claro que a lua navegando em Sagitário vai formar alguns ângulos tensos com o pessoal que está em Peixes. Que nesse momento a gente está com Saturno em Peixes, Marte em Peixes, Netuno em Peixes. Então das duas uma, né? Tu tens aí uma excelente oportunidade de expansão de consciência, reconexão com a fonte, meditações, trazer assim a magia pro ar, tá? Porém, entretanto, todavia, né? Também poderia abarcar com esferas de escapismo, ilusões,
de devaneios, expectativas, paranoias. Então fique atento, pé no chão, né? Não precisa viajar tanto na maionese, tá? Mas essa combinação de Sagitário com Peixes é um boom que poderia ir para esses extremos, tá? Mas o que a gente pega? Vamos pegar a força do Sagitário, né? Os sagitarianos, eles são os grandes buscadores do significado mais elevado da vida e da existência, né? Tanto é que Sagitário rege a casa 9 do nosso mapa astral, que fala sobre expansão, tanto física, ou seja, visitando outros lugares, fronteiras, né? O Sagitário, ele é bem cosmopolita, ele adora essa diversidade cultural, inclusive. Só que essa expansão também pode vir a cunho acadêmico, intelecto, pesquisas, filosofia, ou também essa expansão espiritual, que eu aposto as fichas nessa viés em função do arquétipo de Peixes estar ali nesse evento também, nesse trânsito, tá? Então, assim, amados, temos aí um excelente final de semana. Se você quer participar de alguma cerimônia, de algum retreat, ou inclusive meditações na tua casa, né, nesse contato mais profundo com as esferas superiores, tá? Então, assim, ó, ótimas reflexões pra gente usar, não só nesse período da lua cheia em Escorpião, mas também no final de semana, com todos esses elementos aí ao nosso favor. Qual é o maior significado da vida e da existência? Então a gente vai estar meio que sendo convidado a refletir sobre tudo isso. E a segunda, do que eu preciso me libertar para poder me revitalizar. Então perceber aquilo que eu preciso soltar, deixar morrer, perdoar, que eu comentei no início dessa live, tá? Certamente tem algo ali que pode ainda estar te aprisionando, está te consumindo energeticamente, espiritualmente, psicologicamente, e talvez não mereça tudo isso, né, que está fazendo você estar nesse momento aí fora do teu centro, fora da tua inteireza. Então te recorda que eu sempre falo nisso, né? Se a gente tá com muitos pensamentos voltados para o passado, além de ser uma coisa um pouco depressiva, né? É como se a tua alma tá toda desfragmentada lá. Ai, se eu tivesse dito, se eu tivesse feito, minha infância, ó vida, ó céus. Mas eu também fico desfragmentalizada, despedaçada, né? Despedaçada, se eu tô com a cabeça em questões do futuro. Ansiedades do futuro, expectativas do futuro, angústias de futuro, que normalmente é o mais, essas ansiedades, né, que é o mais comum. Nós percebemos que eu também estou despedaçada, não estou no meu centro de fortaleza, de inteireza, que a gente só acessa estando na presença absoluta, ok? Então isso que é importante a gente refletir e se dar conta. E aonde eu escolho me posicionar? Né? Sempre lembrando que todo ponto de resistência, eu estou resistindo, eu estou ignorando, eu estou botando debaixo do tapete, ali tem uma oportunidade para mim expandir. Então cabe a mim escolher através do meu livre-arbítrio de que maneira eu vou me posicionar diante da vida, dos fatos. E lembrando que no momento que eu me posiciono, a cena do próximo capítulo já encosta ali. Né? Então, por isso a importância de a gente estar semeando e nutrindo um agora excepcional. Né? Então, tu imagina assim, um amontoados, como eu digo, né? Não existe um futuro pleno de presentes vazios. Então, quanto mais o meu presente for rico, for conectado com o meu coração, com a minha verdade, no acúmulo de um dia, eu vou ter um dia maravilhoso, eu vou ter uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso. E isso é viver o tempo é arte. É a capacidade de estar na presença, nutrindo o teu espírito. Arrô, meus queridos! Arrô! Então, olha só, lembrando que essa live acontece toda segunda-feira, normalmente do 12h30, a partir do 12h30, horário de Austrália, Queensland. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo um pouquinho mais cedo, tá? Devido a alguns compromissos pessoais.
Amados, quem curte então aí as coordenadas do Sincronário da Paz, os meus estudos com a Lei do Tempo, né, que já desde 2021 eu tô compartilhando com vocês. Ontem a gente iniciou um novo processo de 13 dias, que a gente chama de Onda Encantada. Onda vem da ideia de dinamismo, de movimento, e encantada é o estado natural da realidade. Então isso é outra coisa que eu repito bastante aqui nesse canal, mas como sempre tem gente nova, eu vou dizer novamente, o estado, que por exemplo, né, o estado natural da realidade é paz e harmonia. Perceba a natureza, né? A natureza não é totalmente perfeita, né? Toda a simbiose, as trocas, as relações são generosas, são abundantes, né? O quanto a gente sente um estado de paz e de plenitude quando está na natureza, não é verdade? Pois bem, o estado natural da realidade é assim. Se porventura você não está se sentindo em paz e harmonia, é você que está vivendo uma ilusão. E é isso que você precisa se acordar. É disso que você precisa se despertar. Então aqui tem uma ferramenta, né, como uma receita de bolo que nos leva diariamente para esse estado de maior clareza, de maior iluminação, de maior reconexão com a fonte suprema, que já habita dentro de todos nós, tá? E ontem, olha que legal, né? A gente iniciou a 15ª onda encantada, a gente surfa em 20 ondas, tá? Como se fosse um livro de 20 capítulos. E ontem a gente iniciou o 15º e ele chama Noite Magnética Azul. Esse selinho da noite vai nos convidar para reconectar com o poder da abundância, dos nossos sonhos e da intuição. São as 3 palavrinhas da noite. Só que claro que para nós a abundância não é o quanto de bens materiais e monetários você tem. A abundância, na verdade, é o quanto capaz e íntimo é a tua conexão com a fonte que tudo é, a fonte nutridora de tudo. Inclusive, a abundância é vista como a capacidade de fazer aquilo que você precisa fazer. Então, se agora eu preciso escovar os dentes e eu tenho condições de fazê-lo, eu sou abundante, né? Se eu preciso enxergar, se eu preciso caminhar, se eu tenho água potável, é começar a enxergar a riqueza em tudo, nos pequenos detalhes. Essa é a verdadeira abundância, tá? Então, quanto mais tu sintoniza com essa fonte, né, vai para tuas cavernas internas, pro teu vazio, pro teu escuro, pro teu vácuo quântico, mais você acessa essa frequência. Tá? Então, a gente tem 13 dias para trabalhar com essa premissa, com essa virtude, integrando isso na nossa caminhada. Hoje já estamos no 2º dia, né? E o 2º dia, inclusive, é o desafio, né? É o tom lunar. Hoje é dia de portal de ativação galáctica, onde a gente está aí com todas as dimensões num alinhamento mais tênue, mais maleável, o que facilita as nossas viagens, né? Os nossos processos de telepatia, de download, de canalização. É como eu digo, né? Como se o teu Bluetooth com o andar superior pareia com mais facilidade nos dias de portais de ativação galáctico, que inclusive quem conhece a matriz são todos esses quadradinhos verdes, tá? Hoje a gente está exatamente aqui, ó, aqui em 184, um quadradinho verde desse. Hoje, inclusive, é o quinversário de um dos meus mestres queridos e amados, que eu honro muito, Robson Honorato. Já deixo aqui, né, toda a minha gratidão pela vida, a presença, o servir desse ser de luz. Ele é exatamente esse Kim, semente lunar amarela, tá? Então, o desafio desse processo de 13 dias em busca da abundância, dos sonhos e da intuição é o foco. Mantenha o foco, meu querido, né? Eu não tenho como colher abacate se eu tô plantando abacaxi, né? E se eu semear e espalhar 20, 100 sementes, como é que eu vou dar conta de cuidar de todas, regar, fertilizar, nutrir, aparar as ervas daninhas? Então, cuida da tua sementinha, tenha foco, tá? Para que o florescimento seja possível. Semente fala de tudo isso, esse poder, essa fertilidade do florescimento, a gente ir em direção à nossa luz, criar raízes fortes, mas ir em direção à luz. Amanhã, olha só que sincrônico, né? Lua
cheia em Escorpião, vai ser serpente elétrica vermelha. Serpente fala de sobreviver, instintos e força vital. Inclusive, amanhã a gente abre uma nova estação galáctica, que a gente vai trabalhar 65 dias em conexão com o nosso corpo, gurizada. Então, olha o que eu falei no início, né? Começou a estação de Touro, que fala de prazer, de corpo, de simplicidade, né? As coisas simples da vida. Buscar esse conforto também, esse aconchego, né? Os prazeres nas pequenas coisas. O selinho da serpente fala disso, ativação de Kundalini, sexualidade, coisas carnais, mundanas, inclusive, que me dão prazer. Honrar o que o teu corpo pede, né? Então vai ser assim, ó, se você tá pensando em começar um detox, ou novos hábitos, ou começar a ir pra academia, então esse movimento vai trabalhar bastante essa esfera do corpo, tá? Então, assim, aproveitem. E tem muito a ver, inclusive, com o arquétipo de Escorpião, que a gente sabe que são bastante misteriosos, sedutores, sexuais. Então, tá bem ativo toda essa chamadinha, tá? Então, amanhã, serpente elétrica. E olha, no outro dia, a gente tem o enlaçador. Lembra que eu falei do poder da morte? Que a gente, né, o poder da morte era o poder do desapego, do corte, do perdão, da dissolução, para que o novo entre. Depois a gente tem a mão, coloque a mão na massa para aquilo que você quer, né? Equilibre a tua vida através da tua arte, do teu brilho, purifique as tuas emoções, né? Tenha integridade com o teu amor próprio, falamos também muito nisso nessa live. O cachorro branco fala de amor próprio, ser leal a você mesmo, né? É tudo de dentro para fora. Então, o quanto generosa eu sou comigo, eu consigo transbordar essa generosidade, essa luz, esse amor no mundo. Não precisamos levar as coisas tão a sério. Macaco azul, traga leveza, flexibilidade, traga a tua criança para brincar. Olha aqui no 10º dia a gente tem o humano amarelo. Esse aqui é o Kim do Mahatma Gandhi, humano planetário amarelo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Use o teu poder de livre-arbítrio e sabedoria com inteligência, com expansão, né? Essa é a chave para uma vida, né, mais alinhada. Aqui no tom espectral a gente vai ter o caminhante, ou seja, busque novos caminhos, ou o Sagitário, quando eu falei de Sagitário também, novos caminhos, explorar, aventura, novas ferramentas, né? O caminhante é o profeta, né, que vai desvendar o novo. Olha o mago nos convidando para a presença do aqui e do agora, sermos receptivos diante da vida, e a transcendência desse processo da noite azul, da intuição, dos sonhos e da abundância é a águia cósmica, que fala do poder da visão ampla, da visão elevada. E assim a gente vai surfando, gurias, dia a dia. Então hoje é um dia de desafio, e eu preciso, então, polarizar, estabilizar o meu foco. Não adianta eu ficar olhando para cá, é foco. Amanhã é corpo, serpente, kundalini, tantra. O que o meu corpo quer? Pode ser catarse, dança, banho de mar, tomar vinho, tomar banho de beira. O que o meu corpo tá pedindo? Descanso, talvez chorar. Amanhã é lua cheia, aproveita para fazer rituais que te reconectem com o teu corpo, vai estar muito alinhado com o teu poder pessoal, tudo que a gente falou aqui nessa live, tá? Já estamos aqui na semana azul, epital azul, que traz a ideia de ação, transformação. Hoje a gente está trabalhando o chakra da garganta, alfa, plasma alfa, ok? Então, só trazendo aqui algumas coordenadas para quem curte. Lembrando, se você gostaria de aprofundar em qualquer um desses assuntos que você escuta aqui nas lives, por favor, só me mandar uma mensagem inbox, que eu já te envio algum material, alguma questão para você olhar mais detalhes. Ok? Queridos amados, gratidão pela presença de todos que ficaram ao vivo aqui, ou quem vai ouvir, inclusive, a gravação em algum momento. Peço, se você curtiu esse conteúdo, você deixar algum comentário, ou o que mais te impactou, ou que de repente você vai fazer, né, de ritual aí nessa lua cheia em Escorpião, e encaminhe, por gentileza, essa mensagem para aqueles que você ama e imagina que possam se beneficiar aí
com essas palavras, ok? Amados, assim falei com muito amor. Em Lakesh, eu sou outro você. Gratidão!